O nariz representa um cartão de visitas, pela localização central e de destaque na face. Um belo nariz, harmônico e de tamanho adequado são as características que vemos em pessoas belas e com traços perfeitos. Atualmente, dispomos de técnicas que buscam reduzir e afinar a ponta do nariz, reduzir o dorso nasal e também reduzir a abertura das narinas. Vamos agora responder as dúvidas sobre esse assunto. Olá, Dr. Marcelo. Eu queria saber se a plástica do nariz é muito dolorida. Lili, a cirurgia do nariz não costuma ter um pós-operatório doloroso. Pelo contrário, as pacientes geralmente não se queixam de dor do pós-operatório. A característica principal do pós-operatório é o desconforto que causa, pelo edema, pelo inchaço dos tecidos e das estruturas ao redor do nariz. Geralmente é uma pequena dificuldade respiratória e a dor costuma ser muito leve após essa cirurgia. Com qual idade a plástica do nariz poderá ser feita? A cirurgia do nariz, ela deve ser realizada após nós obtermos um bom desenvolvimento das estruturas ósseas e cartilaginosas do nariz. Isso ocorre por volta dos 18 anos. Entretanto, se o paciente tiver alguma dificuldade respiratória ou grandes deformidades no nariz que causem uma dificuldade de relacionamento, inclusive, essa cirurgia pode ser antecipada para os 15, 16 anos. Todas as estruturas internas nasais, como nós podemos observar na foto, devem estar plenamente desenvolvidas para que nós possamos trabalhar diminuindo as deformidades e obtendo um resultado melhor sem a necessidade de uma posterior cirurgia para a complementação do resultado. É sempre necessário quebrar ou fraturar o osso na cirurgia? A fratura consiste num procedimento que faz parte de algumas técnicas da cirurgia de nariz. A fratura consiste em quebrar os ossos laterais do nariz com o objetivo de reduzir o dorso. Esse dorso pode ser reduzido tanto quando ele é muito pronunciado ou muito largo. Essa técnica é muito segura e executada tranquilamente na maioria das vezes que necessitamos trabalhar essa parte do nariz. Entretanto, quando o objetivo da cirurgia do nariz é somente corrigirmos a ponta do nariz, geralmente afinando e arrebitando, não há necessidade de fratura, o que torna o pós-operatório muito mais confortável. A cirurgia é sempre feita toda internamente, sem cicatrizes? Em boa parte dos casos, a cirurgia pode ser feita totalmente na parte interna do nariz, dentro das narinas, se localizando a incisão. Em alguns casos, quando a ponta do nariz é muito larga ou muito grande, há necessidade de colocarmos uma pequena cicatriz nessa região nasal, que se chama de columela. A cicatriz ela é muito pequena, ela é muito discreta e após um período pequeno, aproximadamente de 3 ou 4 meses, ela se torna praticamente imperceptível. E em quanto tempo dá para ver já o resultado definitivo? A cirurgia do nariz é uma das cirurgias plásticas que tem um pós-operatório mais longo. Geralmente conseguimos observar um resultado definitivo da cirurgia após 6 meses do acontecimento dela. Isso porque as estruturas do nariz vão reduzindo o edema, o inchaço gradativamente. Entretanto, após 30 dias da cirurgia, boa parte desse edema já foi reabsorvido. Geralmente 70% do inchaço já foi reabsorvido e é possível ver os bons resultados da cirurgia já nesse período. E é necessário internação hospitalar para a cirurgia? Aline, essa cirurgia é considerada uma cirurgia ambulatorial, ou seja, não há necessidade de ficar internado no hospital quando realizamos ela. Geralmente o paciente tem alta no mesmo dia ou, se preferir, quando a cirurgia é realizada à tarde ou mais para o final do dia, o paciente tem alta na manhã seguinte. É necessário somente o tempo para a recuperação anestésica. Pela cirurgia, ele pode ir embora 6 a 12 horas após o procedimento. E como é feito para afinar e arrebitar a ponta do nariz? Para afinar e arrebitar a ponta, nós trabalhamos com as cartilagens da ponta do nariz.
Geralmente, reduzimos o diâmetro da cartilagem e colocamos uma haste, como se fosse uma estaca de cartilagem, para melhorar a sustentação da ponta do nariz e, ao mesmo tempo, arrebitar.